pessoal, YouTube, Fox BR na área, e nesse vídeo eu falo sobre o episódio 9 da quinta temporada de The Walking Dead, né, a grande volta da quinta temporada, que estreou ontem na AMC e vai estrear daqui a algumas horas na Fox. Então vamos começar, né? Assim, eu não sei se eu faço um resumo pra vocês sobre o que aconteceu pra poder facilitar, organizar melhor os acontecimentos do episódio, ou eu vou pelos pontos mais importantes. Bom, eu vou resumir o episódio primeiramente pra gente poder organizar melhor. Assim, resumidamente, o grupo chegou num local cheio de casas, né, que eu acho que é Summer Place, né, que seria uma referência a Wiltshire Estates, um local dos quadrinhos. O Noah começa a ficar triste porque a família morreu e tudo mais, então começou aquele papinho sobre perdas e tudo mais, que o grupo do Rick ficou falando sobre a morte da Beth, e o Noah ficou falando da morte da família, e no final das contas o Tyrese foi mordido e passou 20 minutos alucinado. Resumidamente, foi isso o episódio, mas eu vou falar dos pontos que eu achei mais interessantes. Eu acho que a primeira coisa que eu notei assim de interessante foi uma maior participação social tanto do Noah quanto da Michonne, porque são ambos os personagens que são meio isolados. O Noah teve a sua participação, mas foi somente com a Beth, então ele não falou muito com os outros personagens, e nesse episódio ele falou com o Rick, falou com o Tyrese, então teve uma maior participação. E a Michonne, que sempre foi uma personagem muito isolada, começou a participar mais, só que deu pra ver que a série forçou isso por só incluir o Rick e o Glenn e a Michonne como grupo principal. O resto dos personagens, a Carol, a Sasha, ficou isolado e nem apareceu no episódio. Obviamente o diretor forçou isso só para conseguir socializar melhor a personagem com o grupo, né? Foi algo interessante, mas claramente forçado. Um outro momento interessante que eu encontrei no episódio foi quando o Glenn estava explorando o local junto com seus amiguinhos, no caso o Rick e a Michonne, e ele acaba encontrando um taco de beisebol. Para quem acompanha as HQs sabe muito bem que essa foi uma grande referência a Lucille, a arma que o Negan usa, e para quem não sabe quem é o Negan foi o responsável por matar o Glenn nos quadrinhos usando um taco de beisebol. Então foi uma grande referência a esse momento. Na verdade eles estão meio que dando várias referências a esse momento da morte do Glenn nos quadrinhos, então meio que a gente pode esperar algo semelhante a isso na série, não sei, mas foi uma ótima referência, eu gostei bastante, apesar do episódio se perder por várias conversas sobre perdas. Tá bom, a gente já sabe que a Beth morreu, já sabemos que a Meg tá triste, olha que ela nem apareceu no episódio, e se apareceu foi tipo por 5 segundos, mas eles só enrolaram nessa questão da Beth, sabe? A Beth morreu, e agora o que a gente faz, etc. E só ficou nisso. E só no final do episódio que eles realmente decidiram fazer alguma coisa. O problema foi, o ponto negativo foi em relação a isso mesmo, com várias conversas longas, o que demonstra uma certa realidade, uma certa relação com atitudes normais, reais, que eu achei bem legal, só que não foram tão produtivas assim. Demorou demais para eles decidirem, não, vamos para Washington agora, porque o Eugene mencionou a respeito. Um outro momento interessante que eu encontrei, que eu não sei se eu posso definir isso como positivo ou negativo, foi a questão da drama do Noah, que o Noah, ele simplesmente era um personagem meio secundário nas suas primeiras aparições na série, durante a primeira parte da quinta temporada, fazendo só aquela pequena aparição durante a saga do hospital e tudo mais. Só que a questão dele procurar sua família e encontrar os cadáveres, começar a chorar e tudo mais, demonstrou que ele está começando a se tornar um personagem muito mais importante, significativo, não sei, ele recebeu momentos de foco durante a série, né, durante esse episódio, e ao mesmo tempo que parece ser uma coisa forçada dos diretores, porque não, vamos criar esse episódio só focado na questão da família dele, pra gente colocar ele mais... pra gente colocar mais foco nesse personagem, pra tentar fazer o público gostar mais dele. Alguns podem gostar dele, outros não, enfim, questão de opinião. Mas eu acho que foi uma coisa meio forçada, mas de certo modo necessário, porque o personagem estava meio parado, só que nesse episódio, forçadamente falando, ele recebeu mais foco e ele conseguiu ser mais social, ajudando no seu desenvolvimento com os outros personagens. Então, você pode definir se foi positivo ou negativo, eu achei mais ou menos, teve seu lado negativo e positivo, mas de qualquer forma é questão de opinião. E aconteceu um momento tão esperado que foi a questão do Tyrese ser mordido, né? Ele foi mordido, foi um momento um tanto surpresa, né? Pra quem não sabia que isso ia acontecer, né? A questão da sua morte. E os próximos 20 minutos foram de apenas alucinação, o Tyrese ficou lá alucinado por vários minutos, a gente teve que acompanhar ele vendo a Mika, o governador, o Martin,
o Bob, enfim, ele começou a ficar alucinado vendo pessoas do passado, foi uma coisa original, só que parece que não tinha nada a ver com o universo The Walking Dead, porque ninguém do universo The Walking Dead, antes de morrer, ao ser mordido, nenhum deles apresentava a questão de ver pessoas do passado. Aí simplesmente o Tyrese recebeu esse momento especial de foco constante antes de sua morte, vendo personagens e começando sei lá, a conversar consigo mesmo, dando sermão, etc. Pelo seu mau desenvolvimento durante as últimas temporadas, o que ficou claro, o personagem foi meio esquecido às vezes, não foi desenvolvido, continua a mesma coisa da terceira temporada, parece que esse momento de sofrimento, de conversar consigo mesmo, ter visões, foi uma coisa bastante forçada para tentar chamar a atenção do personagem e transformar ele numa coisa muito mais, digamos, importante, especial e sei lá, você define. Então assim, no geral pareceu que foi mais uma tentativa patética de tentar chamar a atenção do personagem para o público. Alguns gostaram, outros não. Mas foi legal porque teve uma grande referência à morte do Morgan nos quadrinhos. Porque nos quadrinhos o Morgan é mordido no braço, a Michonne cortou o braço dele, só que infelizmente ele acabou não sobrevivendo e a Michonne teve que matar ele no final das contas. Na série, no episódio, apenas cortaram o braço dele, acabou morrendo devido à perda de sangue, depois ele foi enterrado, acabou sendo enterrado vivo. Não bem vivo, ele ainda ia se transformar, eu não sei se acertar no cérebro dele, mas o que importa é que foi uma grande referência à morte do Morgan nos quadrinhos, o que foi bastante interessante também, o que foi algo bastante chamativo para quem leu os quadrinhos. E uma outra coisa também que foi bastante curioso, e eu acho que está bastante repetitivo no The Walking Dead, são aqueles momentos meio clichês, que foi no exato momento em que cortaram o braço do Tyrese, começaram a correr com ele para tentar chegar no carro e tudo mais. E assim, quando eles chegaram na cidade, não tinha nenhum zumbi no portão. E no momento que eles iam sair da cidade para tentar salvar o Tyrese, a questão da perda de sangue, temos que salvar ele, aparece cerca de 20 zumbis no portão, sabe? No exato momento que o grupo ia querer fugir, aparecem zumbis nesse exato momento. Parece ser uma coisa meio, digamos, clichê, forçada demais. E realmente parecia meio difícil de acontecer, vendo que o local estava vazio antes do grupo entrar no local, né? Eles simplesmente entraram no local, não tinha nenhum zumbi. Aí quando eles precisavam mais sair do local, aparece 200 zumbis para atrapalhar. Parece ser uma coisa desanimada, não parece? Uma outra coisa que me chamou a atenção nesse episódio, que eu acho que pode ser considerado como um erro, é que quando o governador apareceu, claro, como forma de alucinação do Tyrese, ele apareceu com a ferida de bala na cabeça que foi feita pela Lily, no episódio 8 da quarta temporada. O problema é que, assim, o Tyrese, ele não viu a Lily atirando na cabeça do governador. E ele nem viu o cadáver do governador. Então, não faz sentido o Tyrese imaginar o governador com a bala que a Lily fez se ele não estava presente, se ele não viu o governador com o ferimento. Então não fez muito sentido. Como é que o Tyrese conseguiu imaginar o governador estando de tal forma que ele estava no passado se o Tyrese não estava presente naquele local? Então realmente isso foi meio confuso, eu acho que foi um erro de continuidade, sei lá, eles deixaram isso passar, mas eu sei, eles podem ter feito isso pra parecer uma coisa mais foda, tipo, olha só, o governador apareceu com seu ferimento de morte, só que realmente não faz muito sentido, o Tyrese não estava no local. Enfim, assim, no geral o episódio foi legal, devido à sua grande volta da segunda parte da quinta temporada, teve momentos de conversas que ajudaram no desenvolvimento de alguns personagens, do Noah, da Michonne, teve alguns momentos inadequados, que foram muitas conversas e realmente nada produtivo, somente no final do episódio que eles decidiram alguma coisa. Em questão do Tyrese, foi legal ele ser mordido, foi legal ele ser morto, eu tava esperando isso porque o personagem tava com a sua falta de desenvolvimento e realmente não tinha motivos dele continuar na série. Então a questão dele morrer é legal, mas a questão dele ficar alucinado, começar a ver pessoas do passado é que foi uma coisa meio forçada demais. Algumas pessoas gostaram, outras não, e eu fui uma delas. Eu realmente não sinto que foi uma coisa tão normal assim, vendo que nenhum personagem passou por esse mesmo momento, né? Mas assim, no final das contas o episódio foi medíocre. Não, eu vou usar um sinônimo mais agradável. Foi mediano e a nota vai ser 6, né? Faltou coisa, o episódio podia ser melhor. Eu dei nota 6 porque esse episódio foi meio solto. Parece que esse episódio foi somente criado para matar o Tyrese, principalmente porque esse episódio não tinha nada relacionado com nenhum arco, nenhuma história interessante. Apenas era o grupo chegando no local, o cara foi mordido e morreu. Não tinha nenhum inimigo, não tinha nenhuma trama de fundo, foi simplesmente um episódio criado para ele morrer.
Simplesmente isso. Então a nota vai ser 6 devido a essa falta de originalidade referente a possíveis histórias e tramas. Mas eu também agradeço pela direção não criar coisa, como foi o arco do hospital. Enfim, uma outra coisa engraçada que eu achei nesse episódio, não em questão do episódio, mas o comportamento dos fãs após ver esse episódio, é que vários fãs do The Walking Dead que estavam falando, não, a Beth vai voltar à vida e tudo mais. Cara, depois desse episódio, parece que todas essas pessoas que falaram que ela ia voltar à vida, todo mundo tá quietinho, sabe? Parece que agora que o pessoal realmente viu que ela não ia voltar à vida, todo mundo tá quietinho, não sabe mais o que falar, não tem argumento, né? Enfim, né, pra aprender a não acreditar em qualquer bobagem que vê na internet. Ela realmente não ia voltar, tava na cara. Então, de qualquer forma, o episódio foi bom, foi moderado, podia ter sido melhor, nota 6. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se você achou algo diferente, por favor, compartilhe sua opinião comentando. Então, na descrição desse vídeo eu vou deixar 2 links desde referente ao meu grupo do Facebook, falando a respeito do meu canal no YouTube, e outro no meu Twitter. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, foque, só com o BR pra gente, até o próximo vídeo, valeu!